Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez, de volta aos 2000 de rate no Chess Tempo. Nós, nos últimos 3 episódios, ficamos aí em 1995, né? Nos últimos 3? Nos últimos 4, né? No terceiro nós caímos para 1982, eu acho. Aí conseguimos recuperar no episódio passado. E vamos tentar chegar nos 2000 agora. Espero que dê certo aqui já no primeiro problema. Com certeza será um problema difícil. Sempre é. Já temos aqui um peão perdido. Trocado, na verdade, né? Tem umas coisas bonitas acontecendo também. O negócio é o seguinte, eu tenho 2 peças e uma torre, ele também tem 2 peças e uma torre. O bispo dele tá preso. Tá preso, ele deu o bispo, né? Mas o problema é que se eu tomo o bispo, ele não tem a esperança de trazer a torre dando cheque, porque o cavalo tá aqui. Mas eu tomo e ele toma. E se eu não posso tomar o peão, porque o bispo protege. E o que eu faria, né? Eu tomei aqui, ele toma aqui. Como é que eu capturo esse peão? Como é que eu impeço a promoção do peão? Porque se eu tento fazer B2, por exemplo, ele vai promover. Ele promove porque ele faz torre B D8. É isso? Ele promove. Eu não posso pôr o cavalo em E8 porque ele toma de peão. Né? E se eu tomar o bispo, ele promove também. Essa é a ideia dele. Então tem que encontrar uma resposta para depois de tomar o bispo e ele tomar o peão de F7. Eu tenho que ter uma resposta para a não promoção do peão dele. Eu tomo, ele toma, eu posso fazer bispo D5, devolvendo peça. Se ele toma, eu tomo. Ele promove, eu tomo, ele toma. Ele tá com mais peões do que eu, ele vai ganhar. E é final de torres, né? Provavelmente ele ganha. Não é nem pelo fato de ele estar com peões a mais do que eu, é porque é final de torres, né? Dá meio que um empate. No máximo eu consigo um empate. Se eu tomo, ele toma. Tem essa coisa aqui, né? Esse peão de F3. Eu tomo, ele toma, eu dou o cheque. Ele toma. E o que eu ganhei? Um monte de nada, né? Então eu tomo, ele toma. Eu posso pôr a torre. Eu posso pôr a torre. Torre C4. Se ele me der cheque, eu posso tomar de cavalo. Se ele vier de torre D8, eu posso tomar. Se ele toma, eu tomo. E eu consigo 2 bispos pela torre.
eu tomo, ele toma, torre C4, ele toma, eu tomo. E todos os meus peões estão fracos. O meu cavalo e meu bispo conseguem defender tudo. Que o rei ainda vai ter que perder o tempo tomando aqui. Eu não sei se isso compensa. Eu não sei se isso compensa. Eu tomo, ele toma. Eu faço cavalo C, torre C4, ele toma. Eu tomo. Ele avança aqui. Eu tomo. E eu tô perdido, né? Porque vai tomar aqui ameaçando o duplo. E se eu faço esse, ele não tem cravada, beleza, mas parece um final muito bom pra mim não. Eu não tô gostando disso aqui. Eu tomo, ele toma. Vamos tentar encontrar uma outra maneira de tomar esse peão sem dar a torre. Eu tomo, ele toma. Ué, por que não cavalo? Por que não cavalo D7? Por que não cavalo D7? Ele faz torre E1 cheque. Eu volto o rei. Não, eu subo o rei. Se eu subo o rei, ele desce a torre mesmo assim, né? Cheque. E aí, quando eu descer, com o rei para G7, ele não promove, porque eu tomo. Me parece que a D7 é uma boa resposta. Eu tomo, ele toma, cavalo D7, cheque. Eu vou fazer rei F8 mesmo. Torre E8, cheque. Eu faço esse. Aí ele sobe. Quando ele subir, eu faço o que? Eu tenho que defender esse cavalo, né? Eu defendo fazendo bispo C6. Bispo C6. E eu estou defendendo a casa de promoção tanto com rei quanto com cavalo. Tá seguro aqui, né? Tô me sentindo seguro. G4, peão F7, cavalo D7. Se ele toma, cheque. Ele toma, Anderson. Eu não posso tomar, porque senão ele promove. É horrível essa sua ideia. Peão toma. Peão toma, peão toma. Cavalo H7. Bispo B1. Parece ganhar o cavalo. Eu tomo, ele toma, eu tomo. Torre D7, cheque, ganho meu bispo. Perdi o jogo. Eu tomo, bispo toma, E por F7.
por F7, torre C8. Torre C8. Torre C8 parece muito melhor, né? Se torre E1 cheque, rei F8. E ele não pode dar cheque, eu tomo de torre ou de cavalo. Acho que torre C8 resolve o problema, né? Porque se eu faço torre C7, por exemplo, ele pode... Eu acho que vou tomar esse bispo. Eu vou tomar o bispo e depois de E por F7, eu vejo se é melhor torre C8 ou torre C7. Torre C7, ele faz torre E1. Aí quando eu fizer o rei F8, ele faz torre E8. Não faz sentido porque eu tomo de cavalo, né? De cavalo. Eu não tô vendo. G por H4, E por F7, torre E1 cheque. Não, calma aí, minha vez. G por H4, E por F7, torre C7. Torre C7, torre D1. E agora? Torre D1. Torre D1. Sim, beleza. A torre está em D1. E aí? Eu faço torre D8, né? Torre D8. Aí eu faço torre D7. Daí que ele avança o peão, Anderson. Ele avança o peão, ele faz F8 igual dama. E ganha. G por H4. E por F7. Torre C8. Torre E1. Porque se torre D7 direto, cheque, eu tomo de cavalo e protejo, né? Tá protegendo. Então, G por H4, E por F7, torre C8. Vou fazer isso. Espero que esteja certo. Se tiver, eu acho que a gente chega nos 2000. Tá errado. Que droga. Que droga. Torre por B2. Eu calculei isso. Eu vi isso, né? Mas aí ele tomava. Eu tomava aqui, ele toma, eu tomava de novo. Ele me dava cheque, eu tomava. Por que não funciona, cara? Por que não funciona? Melhoria da atividade das peças. Caramba. Não é porque
G por H4 é ruim. É porque torre por B2 é melhor. Torre por B2 é melhor. Vamos colocar essa posição aqui no editor do Lichess. Vou colocar aqui no editor do Lichess. Vocês sabem que eu não sou de fazer isso, né? Já fiz uma outra vez só até hoje, mas aqui eu tô querendo fazer. Aí esse, né? Aqui e o que mais? Esse e esse. É isso? Não tem esse cavalo aqui, né? Não tem esse cavalo e tá tudo certo. Tem um peão aqui. Então é a vez das pretas, né? Jogam as pretas, vamos analisar. E o melhor lance é esse. Porém, se eu faço esse, ele fica empatado. Meu Deus do céu. Eu tinha calculado isso. Esse eu venho pra cá. A grande questão é como é que eu tomo esse peão, né? Como é que eu tomo esse peão? Eu não consigo tomar. É um problema difícil esse, hein? Eu deveria ter pensado um pouco mais. Eu só defendi, né? Eu só defendi, achei que o problema estava resolvido, mas não. Tinha que ter continuado. Tudo bem, vamos para o próximo problema. Não vai ser hoje que a gente consegue chegar nos 2000. Vamos ver aqui. Esse problema era difícil, né, também. Eu tenho uma atividade aqui. Eu tenho a opção de atacar o bispo, mas ele ataca minha torre. Ok. Ele tomou o peão. Eu posso atacar a torre dele. Ele volta pra cá, né? Ele leva esse. Sim, mas ele volta, né? Faz esse, por exemplo. Eu não consigo nada. Se eu ataco... Se eu ataco a torre, ele faz esse. Aí eu venho pra cá. Então ameaçando o peão, ele avança 2, né? E aí... Vem pra cá, né? Tá. E se eu tiro a torre ou o cavalo, ele ganha liberdade aqui pra... Quer dizer, essa torre aqui ela tem uma liberdade para vir para D2, né? Ela pode vir para D2. Eu posso tomar também. Posso tomar, ele toma. Eu tomo cheque, ele toma, eu tomo. Não fica legal não. Eu tenho um peão mais aqui, só que eu tenho um peão passado também. É um problema. E se eu tomo... deve ser isso. Eu tomo o bispo e ele não pode tomar a minha torre, porque eu tomo A2 com torre, checkmate. Eu tomo o bispo, se ele toma meu cavalo,
tenho problemas aqui. Se eu tomo bispo, ele me dá cheque, eu subo, ele me dá mate. Com H6, né? É mate. Então não tô ganhando o bispo dele, não. Não tô ganhando o bispo dele. O mate. O mate H2 só ocorre se eu desviar a torre da coluna A. Mas eu não consigo fazer isso tomando aqui. Se eu tomar H5, aí eu tô ameaçando o mate, né? Tô ameaçando tomar o bispo. Se eu tomar H5, eu tô ameaçando... E ele não pode tirar o bispo também, porque senão eu faço torre 1, checkmate. Tá começando a elucidar aqui, né? G por H5. G por H5. Ele faz torre E3. Se eu tomo um bispo, ele faz torre de E por E7. Eu não ganhei nada. Mas eu faço H4. Eu faço H4. Ele faz bispo F6, atacando o cavalo. E se eu tomar a torre de E3, ele faz torre A8, mate. Vou levar mate, né? E se eu faço torre C1, cheque, ele faz rei B2 forçado. Cavalo D5, rei B1. Cavalo D5, rei B1. Cavalo D5, rei B1. E aí, rei... Torre... Se eu tomar o bispo de cavalo, ele pode até cravar o meu cavalo, né? Esses 2.000 tá difícil, hein? Torre por A2. Torre por A2. Torre por A2. Cheque. Torre por A2. Torre E7. Aí, torre A8, cheque. Rei G7. H6, mate. G por H5. Torre 3. Não, mas se ele faz torre 3, eu posso
fazer cavalo D5. E aí, quando ele fizer, sei lá, um torre E1, eu posso tomar o bispo. Ele toma de torre de E. Quando eu fizer um torre D8, ele faz rei B1. Escapa, né? Escapa. E cavalo B5. Cavalo B5. Ele faz um torre. Ele faz um torre B7. Cavalo D4. Cavalo D4. Cavalo D4. Torre E3. Essa torre E3 eu posso fazer um torre mas que ameaça. Difícil esse desafio, viu? Difícil demais. Torre por A2. Cheque, torre por A2. G por H5, eu estou ameaçando o bispo. G por H5 ameaça o bispo, ele defende. Ele defende com torre E3. Ele pode até sair com o bispo, né? Ele pode fazer um... Não, ele não pode sair com o bispo, porque eu faço torre E1 cheque mate. Então, G por H5, ele faz... Ele tem que defender o bispo. Senão perde, né? G por H5, ele faz torre E3. Eu tenho que encontrar uma resposta para o torre E3. Torre E3 eu faço F4. E aí ele pode ir para... Ele pode fazer torre E5. Torre E5. Torre E5. Porque ele não pode fazer torre E1. Porque ele leva... Porque ele leva cavalo D5.
Na torre 1 ele leva cavalo D5. Não, mas ele tá com duas defesas no bispo. Eu não tô conseguindo pensar nada de útil aqui. Cavalo D5 direto, eu desarticulo meu mate. E se eu fizer F4 direto? Se eu faço F4 direto, ele... Se faz H6, eu posso fazer o cavalo D5, né? Funciona. Se eu faço F4, ele faz um torre D7. Não, ele não tira a torre de A da coluna. E se ele mover a torre de A7, ele perde o bispo. F4, ele pode fazer um torre A6, né? Que eu não posso tomar, senão ele me dá cheque em A8 quando eu descer a torre. Aliás, quando eu subir o rei, ele faz H6 mate. Então F4, ele faz torre D3. Torre D3. E aí, torre D3, eu faço cavalo B5. Por que eu não faço um torre C8? Torre C8. Torre C8. Ele faz um bispo B4, por exemplo. Bispo B4. Difícil. Porque para mim G pro H5 já é bom, né? Mas ele faz um torre E3 e tá defendendo muita coisa. Se eu faço o cavalo D1, ele pode fazer rei B1, sai dos temas de mate. Aí eu tomo, ele toma. Opa. Peraí. Eu tomo, ele faz esse. Eu faço o cavalo D1. Ameaça a torre. Ele faz... Sei lá. Ele não faz torre. Ele não move a torre de novo, senão leva... Porque o que é o seguinte. Eu faço esse e para ele defender o bispo, ele pode sair com o bispo. Ele pode sair com o bispo. Se eu tomo, ele sai com o bispo para B4. Não, ele não sai com o bispo, cara. Ele sai com o bispo porque ele leva torre 1, checkmate. Então,
G por H5. Ele não move o bispo. Ele não move a torre. Ele tem que defender o bispo com essa torre. Ele faz E3. Depois eu faço torre, cavalo D1. Cavalo D1, se ele faz rei B1, porque assim, cavalo D1 está ameaçando torre C1 mate, estou ameaçando a torre, né? Então ele faz rei B1, ameaçando minha torre, eu capturo a torre dele. Quando ele tomar o meu cavalo, já que não pode tomar a torre, porque está protegido pelo cavalo, eu saio com a torre e estou ganho. Então G por H5, se ele sai com o bispo para qualquer canto, pode ser para H3 também, ele leva torre E1 cheque, quando ele cobrir leva mate. Se ele sai com a torre para defender alguma coisa, ele leva mate, ou se sair para cá ele perde o bispo e não tem mate quando ele voltar com torre A8, então ele tem que defender o bispo jogando torre E3. Quando joga torre E3, ele leva cavalo D1, ameaça a torre e ameaça mate com torre C1, porque o cavalo controla B2 de D1. De D1 controla B2. Eu acho que é isso. Vamos tentar voltar aqui para os 1990. Então G por H5. Ele já deu a qualidade. Faz sentido dar qualidade, eu tomo a qualidade e estou ganho, porque eu vou conseguir passar esses peões aqui. Ok, conseguimos permanecer aqui nos 1995. Aquele problema era difícil, era o meu problema de 2050 difícil. Difícil. Aqui eu tive oscilação de 0,2 negativo. Então comecei com 1995,28 e aqui eu estou com 1995,2. Não entendi como que eu perco 0,2. Ah, tá, porque eu tenho que olhar pra cá, né, Anderson? Ok, eu perdi 5,4 e aqui eu ganhei 5,2. Mas daqui pra cá eu não entendi também, né? Eu não entendi. Mas tudo bem. Então a luta permanece aqui nos 1995. Problema difícil. Difícil. Era pra tomar e depois toma, né? Vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.